Narradores vêm chegando, de todo canto vem feliz, vão fazendo a romaria das histórias desse país. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. Mas bate! Oi, pessoal! Olha, meu nome é Ana Esther e eu estou aqui para contar para vocês uma história de família, uma história por trás de uma história, por trás de muitas histórias. E então vou mostrar para vocês aqui uns elementos que vocês vão entender porque eu vou contar essa história. Então vou mostrar para vocês o meu avô Afonso. Aliás, ele é meu bisavô Afonso. Eu estou aqui, sou Ana Esther. Oi! E o bisavô Afonso, ali daquela foto grande, vocês podem vê-lo aqui de novo. O bisavô Afonso com a minha bisavó Marica. E eles tiveram 2 filhos, o Randolfo e a Elsa. Eu vou mostrar para vocês agora aqui. Aqui tá o meu avô Randolfo. Meu avô Randolfo, que casou com a minha avó Fortunata. Pois não é que a avó Marica e o vô Afonso, eles tinham uma história que eles contavam para os filhos. Era a história dos presentes da princesa. E essa história, o vô Afonso, então, é claro, contava para o meu, quer dizer, o bisavô, né? Bisavô Afonso contava para o meu avô Randolfo. Era uma história que passava de pai para filhos. Então, o meu avô Afonso, quando casou com a minha avó Fortunata, ele começou, e tiveram filhos, né? Tiveram os filhos deles. Eram a minha mãe, a Elsa, que teve o nome igual ao da tia dela, irmã do avô Randolfo, né, a tia Elsa. A minha mãe se chamava Elsa, né, a primeira filha do vô Randolfo. E aí eles tiveram um filho chamado Randolfo e outra filha chamada Suani, meus tios. Então, quando o vô Randolfo teve os filhos, ele começou também a contar a história dos presentes da princesa. E contava essa história para minha mãe. E aqui eu mostro para vocês a minha mãe, a Elsa, e ali já namorando. Não, já namorando não, aqui ela já era casada com meu pai José. Então, a minha mãe, quando casou com meu pai José, ela ensinou essa história para o meu pai. Olha só que chique! E quando eu nasci, o meu pai começou a contar a história para mim dos presentes da princesa. Vê se não é uma história de família. Olha, de geração em geração.
E eu agora estou aqui contando essa história para vocês. E eu, quando era pequena, e o meu pai, José, contava essa história para mim, só ele contava. A minha mãe não. A minha mãe contava um monte de histórias para mim. Várias histórias. Mas o meu pai, José, contava só essa história. A história dos presentes da princesa. Então, eu estou contando essa história para vocês, porque também tem uma história desse livro, A Cidade dos Polvos. Eu escutava tantas histórias maravilhosas que me encantei por contação de histórias e livros. E eu sempre, então, adorei ler. E resolvi virar escritora. E quando eu tinha uns 12 anos por aí, escrevi o livro, uma história maravilhosa. O livro não, escrevi a história, A Cidade dos Polvos. Só que aí a história ficou guardada numa gavetinha. Aí eu cresci e virei professora, fiz um monte de coisas, até que decidi, eu quero ser escritora. Virei escritora, escrevi uns livros e me lembrei daquela história, A Cidade dos Polvos. E consegui fazer o livro A Cidade dos Polvos. Mas por que eu tô contando a história da Cidade dos Polvos se eu comecei a contar a história dos presentes da princesa? Porque neste livro, A Cidade dos Polvos, eu conto a história dos presentes da princesa. E eu vou ler então a história. Pai, e a história dos presentes da princesa? A última vez que tu nos contaste, quem deu o presente foi aquele sultão podre de rico, de pra lá de Bagdá. E ele ofereceu um montão de camelos. Puxa, Zequinha, e eram tantos camelos que somente agora eles acabaram de passar pela estreita ponte de pedra que dava acesso às terras pertencentes ao palácio de verão do rei e da rainha. Quando passou o último camelo, eles avistaram a comitiva de um primo da rainha. Ele era um poderoso emir que possuía terras na distante Arábia. E o rei e a rainha ficaram contentes com a rara presença desse primo que viera de tão longe. Especialmente para o casamento da princesa. E sabe o que ele trouxe de presente? Um cavalo árabe, é claro. Não, Zequinha, mas centenas de cavalos árabes. A princesa ficou maravilhada. Ela nunca havia visto cavalos tão belos, tão imponentes. E os cavalos árabes começaram a passar pela ponte de pedra. Pai, sou eu agora! A caçula berrou no fone que o irmão ainda segurava. E o que mais a princesinha ganhou? Mas minha filha, eram tantos os cavalos árabes que a princesa ganhou que eles ainda estão passando. Agora vocês têm que esperar até que passem todos.
Essa era a dica que o seu José dava. Depois que ele afirmava que havia muitos bichos passando pela ponte de pedra e que eles teriam que esperar a passagem de todos, as crianças já sabiam que não adiantaria insistir. Era sempre assim com a história dos presentes da princesa. Há um tempão, seu José se esmerava em revelar os novos presentes, que sempre eram bichos que os inúmeros convidados traziam para a princesa em sua fantástica festa de casamento. E eu, agora que não tenho filhos, conto para vocês. Gente, eu ficava esperando, cada noite eram vários bichos, eram gnus, eram cabras, eram tartarugas, eram galos, eram bichos maravilhosos. Fica aí a criatividade de vocês para contar a história dos presentes da princesa. Um abração meu para vocês todos. Histórias de família que passam de gerações para gerações. Um abraço! Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Preste muita atenção que as histórias vêm vindo. E se alguém tá contando, outro alguém tá ouvindo. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Cada vez que eu contar, alguém vai me escutar. Toda escuta é sagrada e a história é respeitada. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Venha logo tecer nesse reino encantado. Seu manto de histórias será sempre lembrado. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória.